Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Caixa Seguridade e um mega potencial de valorização nas ações da empresa. A Caixa Seguridade poderia subir aí mais de 100% na cotação. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? E ainda por cima pagaram um dividendo bem acima da média. De fato, quando a gente olha aqui para a Caixa de Seguridade, as ações já seguem subindo a um patamar bem expressivo, né? Mais de 55% de alta em apenas aí pouco tempo. Você pega aqui numa lupa de um ano, a ação sobe mais de 50%. Pegando a cotação padrão, uma empresa que estava custando ali seus 12, 13 reais, de repente subiu para mais de 17 reais. Será que neste patamar de preço ela ainda continua barata olhando para longo prazo? Essa é a dúvida dos investidores. É isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final. Mas antes de falarmos sobre Caixa Seguridade, se ela é ou não uma boa oportunidade, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado, eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Claro que na carteira de ações do canal, eu não possuo as ações da Caixa Seguridade. Na verdade, a única seguradora que eu tenho aqui na carteira são as ações, né, da BB Seguridade, que representa aí 7,53% da carteira total de ações aqui no canal. A Caixa Seguridade, ao contrário da BB Seguridade, ela é uma empresa aí, né, consequentemente de um setor mais previsível. Por quê? Porque ela tem como majoritariamente aí dentro do seu portfólio de receitas, né, a parte habitacional. Ela acaba ganhando com aqueles programas Minha Casa Minha Vida, financiados pelo governo federal. Então a Caixa já tem esse respaldo por ser totalmente obrigatório por lei. O índice de sinistralidade nesse tipo de segmento acaba sendo irrisório quando você compara o índice de sinistralidade com o segmento rural e o segmento, né, automotivo. Então você vê que a Caixa Seguridade acaba sendo a mais previsível de todas, porque ela consegue aliar tanto um fator, né, de previsibilidade e ainda por cima ter esse respaldo do governo, né, de ser tecnicamente um seguro totalmente obrigatório por lei. Isso tende a ajudar bastante aqui. Então, olha só que interessante, né? Você tem uma empresa segura com muita qualidade. A gente até apelida, né, que é o Itaú aqui do setor de seguros. Só que aí é que tá, a gente não pode olhar só para a qualidade, tem que olhar também para preço. Será que o preço da Caixa de Seguridade está barato hoje? Olha, pessoal, vou abrir o jogo aqui para vocês, tá? Eu não acho que está uma barganha, na minha opinião. Como assim? Mas, Pablo, você não tá falando que a ação pode subir 100%? Sim, poder pode, mas não significa que isso vá acontecer pelo menos por curto prazo. Até porque por essa fórmula de 100% que eu tô falando para vocês, é pela fórmula do Warren Buffett, né? Que é a fórmula aliada ao Philip Fisher, que é o valor intrínseco. Você vai pegar aqui, por exemplo, ó, o que o Warren Buffett exigia, que era de 12% ao ano, a Caixa ela cresce em uma taxa média de 9%. Então você pode supor 3%. O LPA, o lucro por ação aqui da companhia, né, é de 1,46. Se você dividir aqui, ó, por basicamente, né, a taxa do Buffett, que a gente fez a diferença entre crescimento e a diferença, né, do que ele exige, você teria um preço justo de R$ 48. Então, observando-se por essa lupa, Caixa Seguridade pode estar muito barata, porque essa fórmula do Buffett, pessoal, de valor intrínseco, funciona muito para empresas com demandas inelásticas, empresas com demandas que não são cíclicas, que é o caso de Caixa Seguridade, supondo que empresas que cresçam no longo prazo de maneira consistente. E aí você vê que está barata, olhando por esse indicador. Só que para ela atingir isso, o mercado teria que estar caro. Ibovespa teria que não parar de subir, o juro teria que cair. Ah, Pablo, mas seguradora se beneficia com juro alto também, mas se beneficia com juro baixo. O juro baixo, ela serve como um pêndulo, porque num juro alto ela lucra com o resultado financeiro, mas com juro baixo ela consegue lucrar com o seu resultado operacional crescendo, né? Consequentemente aí dando mais
resultados dentro da companhia. A empresa consegue emitir mais prêmios quando há uma queda na taxa Selic. Então, ela ganha nesses dois cenários. E o mercado entende isso como positivo e valoriza as ações. Por isso que, olhando por esse prospecto, a empresa estaria barata. Só que aí é que tá a pegadinha, porque no curto prazo nós ainda não estamos no mercado de alta. A gente quer pagar uma margem de segurança elevada, por isso que eu acho que ela não tá toda essa barganha. Não é aquela ação que está absurdamente cara, mas não é aquela ação que está barata, porque perceba, ó, que hoje a empresa está cotada por 11,9 vezes o seu lucro. Não é barato, está muito próximo do benchmark. Você tem outras empresas com uma qualidade similar, mais barata. Você tem o Itaú negociando por 9, 8,8 vezes lucro. Você tem aí, né, consequentemente, uma BB Seguridade negociando por 8,5. Você tem aí, né, CPFL, que de outro setor, mas a qualidade é parecida, negociando por 8. Quando que Caixa para mim estava barata? Quando estava ali em 8 vezes. Aqui neste preço para mim, a empresa estava bem descontada, como foi em 2022. Não é à toa que quando você pega uma lupa de retorno, considerando desde o ano de 2022, você teve aqui uma alta aproximada de 173% numa lupa de apenas 4 anos. Se você colocar isso aqui em taxa anual composta, é muita rentabilidade, mas muita mesmo, porque apenas 4 anos a empresa te retornou o aproximadamente aí a 28% ao ano na média. Isso pegando aqui, né, do fundo de 2022 até agora. Então a empresa gerou muito valor ao acionista, né, em um pouco período de tempo. Então olha como o preço faz diferença. Agora para você que comprou no IPO, pagou caro pela ação, você está com um retorno medíocre, de que não chega nem 15% ao ano. Então perceba que o preço que você paga faz diferença. E por isso que, para eu não colocar uma expectativa tão grande de crescimento na empresa, eu prefiro pagar um múltiplo mais baixo. E qual múltiplo seria esse? Abaixo de 9 vezes lucro. Para hoje, a Caixa estar cotada em 8 a 9 vezes lucro, quanto que ela deveria valer na bolsa? Se hoje a gente tem 11 vezes, hoje ela lucra uma taxa de 4,7 bi no ano, supondo que ela vai crescer essa taxa de 8% ao ano no longo prazo. Se você colocar, consequentemente, vezes 9 vezes de PL, que já fica atrativo, a gente teria um valor por ação de R$14. Então, somente abaixo dos R$14, R$13 que Caixa Seguridade já começa a ficar num ponto interessante de compra, né? Naquele ponto que a gente fala que, nossa, a empresa tá com uma boa margem de segurança, tanto para valorização e para dividendos, porque até mesmo usando a fórmula do Buffett, se a empresa tiver em R$13, olha o seu potencial de alta, mais do que dobra. Aí você poderia ter, em vez de ter 170%, você pode ter 270% de alta. Então olha só que interessante, fora o dividendo, né? Porque hoje com 4,7 bi de lucro, ela distribui 90% de payout. Então se você paga aí, né, consequentemente, um preço abaixo do que o atual, que está na faixa de mais ou menos 17, você paga 13, olha o seu yield lá, 10,8% ao ano, totalmente diferente de agora. Agora, para quem está comprando caixa, tá tendo um yield aí projetivo, não falo que é ruim, mas de 8, perceba que é 2% a menos. Ah, Pablo, 2% não faz diferença. Ah, faz sim. Se você colocar 2% de forma composta no longuíssimo prazo, vai fazer muita diferença na composição da sua riqueza lá no futuro, tá? Então, assim, o preço é fundamental para você ter bons resultados. Então, minha conclusão, acho que a ação tá barata, não acho que está cara, ao meu ver, mas não está toda aquela barganha, não é aquela pechincha como estava há tempos atrás. Eu acho que, consequentemente, né, a empresa tem espaço aí para cair mais, para abrir uma margem de segurança mais interessante. Então, essa aqui fica a minha visão com a Seguridade. É uma empresa excelente, num setor muito bom, num segmento muito bom que é o seguro habitacional, porém não está tão descontada neste momento. Fico de olho abaixo dos R$14, tanto para eu aumentar esse dividend yield e também esse potencial de apreciação e rentabilidade total embutida no preço, né? Um conjunto de fatores para gerar uma rentabilidade interessante. E pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Eu vou até abrir aqui o arquivinho aqui para vocês, pessoal. Eu preparei essa planilha justamente aí pensando em vocês, né? É uma planilha que contém mais de 100 ações na bolsa, vocês podem estudar em tempo real, a qualquer momento, a qualquer instante, e por falar em tempo real, ela atualiza automaticamente. Cada segundo, cada minuto, essa planilha sempre atualiza. Fora que você tem acesso aos melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Então só benefícios de qualidade aqui
para vocês, tá? E tá bom, para onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Caixa Seguridade e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, não tenho Caixa na carteira, mas eu acho uma boa empresa que eu poderia seguir de olho para colocar num futuro próximo na carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!